Pai, dando continuidade aos 2 vídeos anteriores, eu queria agora que você abordasse o tema, né, pela perspectiva dialética. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida. A proposta do Olavo de Carvalho é ler os 4 discursos aristotélicos, o poético, o retórico, o dialético e o analítico, como sendo uma progressão cultural, partindo do poético, que faz o contato direto com o mundo e constrói as formas de transformação do mundo em coisas mentais que possam ser mentadas, pensadas, né? Até o analítico, que cuida da certeza do puro pensamento. Não é? A lógica, por exemplo, é a garantia de que o pensamento está correto em si mesmo. Ele não necessariamente correto em relação ao mundo, mas a sequência de raciocínio está correta. Né? Então você tem a passagem do poético para o retórico, a gente falou sobre isso, discutindo literatura para criança, que eu acho que até é um tema bastante interessante, literatura, a gente estava falando disso, da importância da literatura, né? E o discurso retórico é aquele discurso em que o orador, baseado no seu ethos, ou seja, apoiado em quem ele é, oferece um logos, um certo tipo de raciocínio e pensamento que comova, observe essa palavra, comova, quer dizer, mova junto. Comover é mover junto. Comova o patos da audiência, não é? Então, eu sou um ente e eu tenho um ethos. Eu sou Ari, sou psicólogo, sou seu pai, e eu ofereço um raciocínio, como esse que eu estou oferecendo, para convencer você a se alinhar a esse raciocínio, ok? Mas isso é apenas, nesse sentido, e aí eu vou voltar na minha formação como psicólogo, isso é o que a gente chama de motivação, impulso, drive, quer dizer, é a criação do engajamento do sujeito com aquele conhecimento. Mas quando ele vai para aquele conhecimento, o que ele vai fazer com o conhecimento? Porque o conhecimento é ele e o objeto a ser conhecido. Né? O conhecimento é a interação com um objeto. E aí o Aristóteles sustenta que o método da produção do conhecimento, uma vez que você está engajado e que você já consegue mentalizar aquela coisa, é você fazer o que ele chamava de dialética. A dialética, a palavra dialética foi, a meu ver, apropriada de forma distorcida pela tradição hegeliana marxista, que, em certa medida por erro, em certa medida, no caso do Marx, por sacanagem mesmo, o Hegel também tinha um pouco de sacanagem. E os caras estavam sempre disputando aquela vaidade e tal. Tem aquele negócio do Schopenhauer, como venceram um debate sem ter razão, né? Sem estar certo e tal. Os dois usaram a dialética de uma maneira muito maluca. A ideia básica do método dialético, no sentido aristotélico, é o quê? Você pega os argumentos de um lado, chama eles de tese. Pega os argumentos de outro lado e chama eles de antitese ou antítese. A gente fala antítese, mas é antitese, é a contratese. O argumento e o contra-argumento. Você compara eles, balanceia eles, pesa eles e propõe uma síntese que nada mais é do que o ajuste, a articulação entre esses dois argumentos de maneira que o conhecimento avance, não é? O Hegel supunha que a síntese era um avanço na direção da abstração. O Marx usava isso, mas ele não pesava a mão tanto nessa questão em direção da abstração. Ele usava, tem alguns textos do Engels, que são uma obra-prima de picaretagem, quer dizer,
Não, uma obra-prima mesmo. Eu não lembro exatamente a citação, você sabe que eu tenho um pouco de preguiça dos marxistas, mas ele fala que a semente é a tese, a planta é a antítese, que é a superação da semente. Assim, essas frases sem o menor sentido, que são aquela coisa da picaretagem em geral. Mas a ideia básica é que a superação se dá justamente porque, ao articular o argumento e o contra-argumento, o seu conhecimento fica mais rico, fica mais sofisticado, fica mais complexo. E aí, em certa medida, você vai mesmo criar um nível mais abstrato daquele conhecimento, que é a síntese, mas essa síntese, por outro lado, ela tem que estar conectada com o objeto, essa síntese tem que ser sobre o objeto. Vou pegar aqui o exemplo particularmente da questão da gravitação universal. Então você tinha lá um modelo básico, que era uma tese copernicana, todas as coisas giram em torno da Terra, tá legal? E você tinha uma quantidade enorme de mecanismos que você tinha que fazer para mostrar Por que era importante ter uma astronomia? Para navegar. Quando você vai navegar, você está no mar, você só vê o céu. Então você não pode apoiar olhando, tudo isso você pode fazer na navegação costeira e ficar olhando as montanhas na terra. Mas na prática, o que você vê é o céu. Então você tem que olhar e fazer cálculo. Eu naveguei tantos nós ou tantas horas nessa direção. Mas como é que eu sei que eu estou nessa direção? Porque eu olho para cima e me oriento pelas estrelas. Você aprendeu, por exemplo, a localizar o sul, usando o Cruzeiro do Sul, né? E assim por diante. Então, essa estabilidade do céu precisa ter o que a gente chama de efemérides, porque ela te aponta norte-sul, mas ela não te aponta que dia que você está, que ano que você está. Né? Então, por exemplo, o zodíaco. Os zodíacos são 12 pedaços do céu, marcados por 12 constelações, que a gente sabe que, sei lá, eu não lembro que agora é junho, nós estamos saindo de Touro, entrando em Câncer, se não me engano. Não tenho certeza. O que acontece? Julho, né? Nós estamos entrando em Câncer, nós estamos no meio de Câncer. O que acontece? No meio de Câncer significa que a certa hora do anoitecer, se não me engano, a constelação que você verá subindo no céu na direção do nascer do Sol, ou seja, na direção leste, será Câncer. E ela vai nascer a tal horas, e aí, como você sabe a progressão dela, você tem um relógio. Então você tem o quê? Olhando para o céu, uma bússola e um relógio. Aí o Copérnico propôs, e eles fizeram várias. Na verdade, já havia pessoas que eram, digamos assim, pensavam que as coisas giravam em torno do Sol na Grécia. Só que elas não conseguiam fazer cálculo nenhum com isso. Então não servia para nada. Então você percebe que a síntese ela tem que estar ligada ao mundo real com o qual a mente está lidando, ao objeto em si. Aí veio as várias propostas, todo mundo ficar com essa conversa de Galileu, eu não vou nem entrar nesse assunto que eu tenho preguiça. Mas a ideia básica é que, quando chegou no século XIII, XII, XIII, todo mundo sabia que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, que a Terra era redonda. Tá legal? Que se você circunnavegasse a Terra, você chegaria no mesmo ponto, ok? Mas eles não tinham condições de usar esse conhecimento para construir as tabelas de cálculo de navegação que eles precisavam. E vamos lembrar que no século XIV e XV é o século em que acontece a grande era dos descobrimentos, que foi conduzida pelos portugueses, que eram navegadores assombrosamente bons. E aí o que aconteceu? Nessa disputa toda, vários caras compartilhavam dessa ideia. Vamos tentar arrumar um jeito, porque o sistema do Copérnico era muito complicado, tinha que fazer muito cálculo. Né? Eles tinham o quê? Tabelas de efemérides, ou seja, tal dia, tal hora, tal astro aparecerá em tal lugar, em tal condição, certo? Havia 3 grandes linhas de pesquisa. Uma, o principal nome dele era um cara chamado Tycho Brahe, que era, se não me engano, dinamarquês, norueguês, um cara do Nordeste, da Escandinávia lá, Tycho Brahe,
que compilou uma quantidade enorme de efemérides com o que eles chamavam de observatório, que era uma torre com vários furos. Então o furo dizia para que lado ele estava olhando. Como o furo estava alinhado com norte-sul e tal, ele sabia que se tal hora, tal astro aparecesse naquele furo, aquele furo e assim por diante. Eram os observatórios daquela época. Outra linha era a linha do Galileu. O Galileu era um cara que estava desenvolvendo ótica. O Galileu fazia telescópio. E começou a descobrir com o telescópio várias coisas. Por exemplo, que Júpiter tinha luas. Não é? Quando ele descobriu no telescópio que Júpiter tinha luas, ele falou, nossa, isso é um grande argumento a favor da ideia de que a Terra gira em torno do céu. O debate, do Sol, o debate era, essa é a questão, o debate era, não era a Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra. Todos sabiam que a Terra girava em torno do Sol. Todos, o Bellarmino, o Galileu, Kepler, o Copérnico, todos. Okay. Desculpa, o primeiro movimento não era do Copérnico, não. O primeiro era do Ptolomeu. Tá. Aí o Copérnico falou, não, nós temos que fazer o contrário, nós temos que construir as tabelas de efemérides e localizar elas a partir da ideia de que o Sol é o centro em torno do qual a Terra gira. Então começaram a vir, lembra da ciência moderna? Um monte de gente começou a colaborar. Ok? O Galileu mostrou empiricamente, mas ele não foi o único, viu? Os principais astrônomos que argumentaram a favor naquela época eram os jesuítas, que eram os cientistas. Tinha dois grupos de cientistas financiados pela Igreja Católica, que eram os jesuítas e os dominicanos, certo? Que estudavam essas coisas, que estudavam ciência mesmo. E o Galileu também estudava ciência, também era professor e tal. Tanto que o Copérnico era um clérigo e o Kepler também era um clérigo. O Tycho Brahe não, o Tycho Brahe era um nobre. Agora não sei direito a história dele, mas é Tycho, T-I-C-H-O, Brahe, B-R-A-H-E, Tycho Brahe, quem quiser procurar aí. O debate entre eles era um debate extremamente complexo, porque como é que resolvia aquela questão da navegação? Você tinha já as tabelas de efemérides, você tinha já uma teoria muito boa, que era do Copérnico, você já tinha provas empíricas do Galileu e dos jesuítas também, não só do Galileu, tanto que o Galileu já era muito importante como cientista, ok? Mas eles não conseguiam fazer uma síntese. Aí o Kepler começou a fazer os cálculos e percebeu que a órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica. Ela não é um círculo, porque o Ptolomeu fazia com círculos. Então você pega os astrolábios antigos, eram todos círculos. Então, como eles eram círculos perfeitos, e o argumento na época do Aristóteles, o círculo é perfeito. Se o mundo é perfeito, tem que ser perfeito o círculo. O que caracteriza a elipse em relação ao círculo? A elipse é um círculo deformado, mas ele é deformado de tal forma que, e o Kepler mostrou isso matematicamente, o percurso, a área, você tem aqui o centro do círculo, e você tem o raio que vai no círculo. A área percorrida pelo raio dentro da circunferência é sempre igual. O Kepler mostrou que quando você pega uma elipse, se a elipse é uma elipse correta, a área continua sendo igual. Isso significa que quando o planeta se aproxima, ele vai mais rápido. Quando ele se afasta, ou ao contrário, ele vai mais lento. E quando ele se afasta, ele vai mais rápido, porque a área é igual. Aí o Kepler mostrou que era possível fazer o cálculo com a matemática que já se tinha na época, que era uma matemática que... E ao mostrar isso, ele permitiu que as tabelas do Tycho Brahe, o modelo do Copérnico fossem reformulados e aquilo gerasse um novo modo de medir. Ok? Mas eles continuaram, os marinheiros ainda continuaram usando as tabelas do Ptolomeu e os métodos do Ptolomeu, até que
o método novo, heliocêntrico, fosse tão preciso ou mais preciso do que o método anterior. Né? Essa é uma das grandes demonstrações do Lakatos, do Karl Popper. Uma teoria nova só substitui a teoria antiga quando ela explica tudo que a teoria antiga explica e permite explicar mais coisas. Ela tem o que ele chamava de um excesso de poder explicativo. Ela tem mais poder explicativo, ok? Como a teoria da relatividade, a teoria da gravidade do Newton passou a ser uma parte especial da teoria da relatividade, ou seja, um pedaço da teoria da relatividade. Ela não refutou a teoria da relatividade, da gravidade. O Einstein não refutou o Newton, ele incorporou o Newton numa nova síntese. E essa nova síntese, claramente, ela é mais abstrata do que o debate anterior. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais próxima do empírico do que o debate anterior. Então, o Hegel falava que a síntese é uma abstração para cima. Ela, né? Não é isso. Na dialética aristotélica, a síntese é um avanço que articula os argumentos e os contra-argumentos numa compreensão maior, numa teoria maior, numa explicação mais sofisticada, que tem uma dimensão mais abstrata, que é a forma, a razão, mas que tem uma dimensão mais concreta, que na versão aristotélica é o motivo, que é o objetivo, o resultado do funcionamento daquele mecanismo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, pode falar. Eu falar para você explicar essa parte, você está falando das causas. As 4 causas do Aristóteles são a causa substancial, por exemplo. Por que a bolinha caiu? A causa substancial vai fazer referência ao ser da bolinha, porque ela é pesada. Ela tem uma propriedade que a faz cair. Se ela fosse muito leve, ela teria uma propriedade que a faz subir, por exemplo. Okay? Ela está falando sobre o ser da bolinha, é a causa substancial, é a substância. Ela é uma ontologia. Por que a bolinha caiu? Porque os corpos se atraem na proporção direta de suas massas inversas do quadrado da distância. Isso é uma razão, é uma explicação formal. Ela vai pegar a queda da bolinha e vai abstrair da queda da bolinha a massa da bolinha, a massa da Terra, e vai propor uma relação entre essas duas abstrações, ok? Essa é uma explicação. É racional, é uma razão, é uma forma. Por que a bolinha caiu? Porque o Ari está tentando explicar um negócio para a Flora e para o meu, claro, telespectador. Isso aqui é o quê? Uma justificativa. Ela mostra qual é o futuro da ação. Em que em que sequência de acontecimentos a ação se insere. Qual é a narrativa, para usar uma palavra moderninha, na qual aquilo faz sentido. Qual é o sentido daquilo. E, finalmente, por que a bolinha caiu? Porque o Ari abriu os dedos. Essa é uma sequência, essa é uma causa. Então, o Aristóteles chamava a primeira de causa substancial, a segunda de causa formal, que é a explicação, a terceira de causa final, que ficou de fora da ciência durante muito tempo, voltou à tona com a cibernética, e a causa eficiente, que é a descrição da sequência de eventos que produz aquilo necessariamente. Quando você faz uma explanação, vou usar a palavra explanação para diferenciar um pouco ela de explicação. Uma explanação, ela é simultaneamente uma explicação, que é uma razão, a causa formal, e uma justificativa, que é um motivo, que é a causa final. Ela junta essas duas coisas e fala, ó, esse sistema funciona assim. O que é relevante para entender o funcionamento do sistema, no caso, massa e distância, mas é muito importante levar em conta que aqui tem uma pessoa fazendo uma coisa, tem uma entidade, um ente indo em alguma direção, tem alguma coisa se desenvolvendo para um determinado objetivo e o sistema se encaminha para aquele objetivo, né? Digamos, a vida
se encaminha na direção da complexidade, por exemplo. Tá, ok? Então, o que era a dialética, na minha percepção, o que é o discurso dialético? É o discurso em que você articula argumentos e contra-argumentos para construir explanações melhores e mais sofisticadas, que contenham explicações confiáveis que permitam uma previsão e justificativas confiáveis que permitam a atribuição de sentido aos acontecimentos. Ok? Vamos voltar na literatura. A literatura vai te oferecer um repertório de narrativas. Quanto mais você lê coisas e quanto mais as coisas que você lê são sofisticadas e complexas, melhor você fica melhor você se torna, mais repertório, mais condições você tem de pensar sobre o sentido das coisas. E aí é uma demonstração que não está no Aristóteles, mas ela está na ciência do século XX. O Karl Popper é talvez o principal, mas o Lakatos, o Feyerabend, o Polanyi exploram bem isso. Principalmente o Karl Popper, mas a explicação é sempre uma teoria testada contra os fatos, ok? Como a teoria do Newton. Mas ela emerge primeiro na imaginação do cientista, porque ele atribui uma determinada intensidade àquilo, uma determinada forma àquilo. Ele vê um sentido naquele evento, ok? Então, por exemplo, esses dias eu vi um negócio bastante interessante. Um cara acho que era John Hopkins, estava na medicina, estava no segundo ano de medicina, ele entrou na iniciação científica e ele viu um estudo de uns caras dos ratos que estudavam rato, que mostraram que o sistema linfático drena o líquido céfalo-raquidiano nos ratos. E ele falou, peraí, por que o sistema linfático, se o sistema linfático drena líquido céfalo-raquidiano nos ratos, o líquido céfalo-raquidiano... Mas isso não é normal? Isso não acontece? O líquido céfalo-raquidiano, ele é uma coisa que funciona assim, o cérebro pressiona, ele desce a coluna, a medula, sobe a medula, tá legal? Ele fica fazendo esse movimento de subir e descer. E o líquido céfalo-raquidiano, ele tá ligado com a limpeza dos neurônios, ok? Mas as saídas dos vasos linfáticos nos humanos são absurdamente minúsculas. Então, nos estudos de anatomia todos, esses drenos de líquido céfalo-raquidiano que jogariam para o sistema linfático nunca foram percebidos, porque era um estudo de cadáveres. Em ratos, os caras conseguiram fazer esse estudo no rato, digamos assim, vivo, ok? Apesar da coisa, porque no rato você não tem, você pode estudar o rato, você pode secar o rato vivo, né? E aí o que aconteceu? O cara falou, caramba, e se houver, assim, há canais linfáticos que saem do cérebro e descem colados aos nervos que descem do lado da medula. E se esses canais também tiverem passagem? E aí ele fez um experimento. Aí ele tem que fazer em cadáver. Mas o experimento que eles fizeram, eles mostraram que realmente há uma saída do líquido céfalo-raquidiano para o sistema linfático. Para o sistema linfático. E onde que o sistema linfático vai conversar? Com o sistema imunológico. Quer dizer, você finalmente trouxe uma noção do que é a tal da neuropsicoimunologia. Há, de fato, uma conexão química entre a limpeza dos neurônios e o sistema imunológico. E aí tem um outro elemento que é mais interessante, que o cara falou. Aí eu percebi o seguinte,
A nossa anatomia, ela é toda estática. Mas você tem toda noção de como funciona, como é o corpo, mas você não tem a noção do fluxo do corpo. Nós não sabemos quanto é esse fluxo. E que esse fluxo pode carregar para lá e para cá. Nós ainda não temos esse cálculo. Então percebe que ele estava escutando um negócio de rato, pegou um negócio de rato, pensou no negócio que ele estava fazendo, entrou no negócio que ele estava fazendo, parou a faculdade de medicina, foi fazer um doutorado ali, os caras falaram, não, faz isso aqui. É essa coisa que acontece na ciência, né? Não, para essa faculdade. Agora ele está até voltando para a faculdade de medicina, começou a estudar esse negócio, mostrou que o negócio é possível, ele mostrou que é possível, não mostrou nem que acontece ainda. Mas observa que isso abriu uma visão, do mesmo jeito que a percepção da Terra girando em torno do Sol e não do contrário, também abriu uma possibilidade na Renascença, ok? Mas para você explorar essa possibilidade e chegar numa coisa útil, produtiva, que realmente avança o conhecimento, aí vem o negócio da navegação, você precisa de um trabalho pesado. Você precisa mostrar. E o que eles fazem? O que é então esse método de trabalho que vai gerar uma coisa? É o método dialético. Você pega uma tese, constrói uma antítese, você sabe, você tem uma formação científica sólida, você sabe que você nunca prova que uma hipótese é verdadeira. O que você prova é que ela é falsa. Ou que ela não é falsa até aquele momento. Tá legal? O que não é falsa? Você faz a tese, H1. Aí você faz a antítese, H0. E aí você tenta provar que H0, que H0 é falso. Se você não consegue provar se você consegue provar que H0 é falso, você tem uma margem de confiança nessa prova, aí você fala, bom, H1 continua vendo. Ou seja, você corroborou H1, você não provou H1, você deu um argumento a favor. Como? O Tycho Brahe deu um argumento a favor da ideia do Copérnico, o Galileu deu um argumento, e os jesuítas deram um argumento empírico a favor das ideias do Copérnico, mas foi o Kepler que fez a síntese que permitiu a eles pensar sobre aquilo. E a síntese do Kepler foi tão produtiva que ela abriu uma nova porta que gerou Newton, que conseguiu formalizar uma lei que explica o comportamento dos corpos dentro de uma determinada amplitude de tamanho, do tamanho X até o tamanho Y. Só o Einstein, que estava pensando, ele fazia experimentos mentais, ele estava pensando se um cara está caindo de elevador em órbita, ele não tem peso. E começou a pensar numa ficção em relação a isso e passou anos tentando formalizar isso matematicamente, conseguiu com a ajuda de várias pessoas e conseguiu mostrar qual era o limite da teoria newtoniana, que era uma certa distância e uma certa velocidade, a teoria newtoniana. Aí veio Max Planck e mostrou que ele mostrou o limite para o alto, para o grande, e aí veio o Max Planck mostrou o limite para o pequeno, que é a mecânica quântica. E aí os caras conseguiram construir duas teorias, que avançaram a teoria, aumentaram o alcance da teoria do Newton, do mesmo jeito que o Kepler aumentou o alcance da teoria do Copérnico, e assim por diante. Okay? Esse processo dialético, ele é um processo, eu estava falando, e agora eu vou sair da ficção e vou entrar na inteligência artificial. Eu estava conversando com uma cliente minha que faz poesia e é pouco mais que adolescente. E eu falei para ela de um livro da Cília Meirelles chamado Morena Pena de Amor. E ela pegou e falou assim, nunca ouvi falar. E eu não lembrava o nome do livro. O livro, na verdade, chama Morena Pena de Amor, mas eu não lembrava o nome do livro, mas eu lembrava da primeira quadrinha do livro. Meu nome, me chamam Morena por ser minha cor, mas meu nome é Pena, Pena de Amor. Ok?
Como eu não lembrava, eu falei para ela, eu falei, peraí que eu vou achar o livro para você, para mandar para ela um link sobre o livro, qualquer coisa assim. Peguei e escrevi, eu até salvei aqui, porque escrevi no Google, me chamam morena por ser minha cor, mas meu nome é Pena, Pena de Amor. E, para azar meu, o Google estava no modo inteligência artificial. E a inteligência artificial me deu um assombro de picaretagem. Ela escreveu o seguinte, vou ler para você. Não. Essa é uma quadrinha popular belíssima, muito tradicional da cultura brasileira. Ela traduz perfeitamente o lirismo, a melancolia e o romantismo da nossa literatura de cordel e do cancioneiro popular. O significado por trás dos versos, identidade e aparência. O início exalta o orgulho da cor da pele, morena. Jogo de palavras, usa o duplo sentido da palavra pena, o sobrenome fictício barra real e o sentimento de dó ou sofrimento. Romantismo doloroso, associa o próprio nome ao sofrimento causado pelo amor. Me deu um gibberish, como é que fala? Bullshit. Me deu uma quantidade enorme de falas, aparentemente sofisticadas, um jargão intelectualoide de porcaria. E aí eu peguei e escrevi assim, porque eu fico com raiva do. É um poema da Cecília Meirelles, seu estúpido. Porque eu fiquei com raiva, eu interajo, eu tenho essa coisa de interagir com a inteligência, eu fico com raiva dessas besteiras. Você tem toda a razão. A resposta da inteligência artificial. E peço sinceras desculpas pelo meu erro crasso. O livro de poesias Morena, Pena de Amor foi escrito por Cecília Meirelles. E aí vem, obrigado por me corrigir diretamente. Nossa. Se quiser conversar... Velho, vem cá. Vamos voltar aqui na dialética. Se eu não soubesse que essa quadrinha era da Cecília Meirelles, eu ia ser enganado pelo palavroso resultado da inteligência artificial. Ela construiu uma retórica supostamente verdadeira. A menina que estava comigo não iria descobrir que era falso. O que é o pensamento crítico? Por que eu não vou entrar profundamente na inteligência artificial, mas eu venho falando sobre isso há algum tempo. Teve um negócio lá no meu, eu vou botar lá no link, é uma discussão que a gente teve sobre inteligência artificial no Instituto Agostiniano de Filosofia, na Ágora Viva, em que eu era o debatedor principal. A inteligência artificial, ela é uma poética atraente, ou seja, ela tem uma aparência de verdade, mas ela não fala a verdade. Hoje de manhã eu falei para você, você rachou de rir. A inteligência artificial é treinada com a produção humana. Convenhamos, a produção humana é, em grande medida, besteira. Portanto, a inteligência artificial é uma fonte de besterol. E qualquer pessoa que constrói uma perspectiva a partir do próprio julgamento, da própria compreensão, do próprio contato com a vida real sobre a produção da intelectualidade humana, percebe que a intelectualidade humana é uma fogueira das vaidades. Eu posso citar exemplos enormes. A talidomida, o uso de antibiótico que criou superbactérias, assim, todo mundo tem sempre um elixir mágico, que nem você falou, está sempre querendo um guru para dirigir a minha vida. E agora esse guru está disponível no telefone. Ele está fazendo o mesmo papel de todos os gurus anteriores. E não é culpa do guru. Aí eu vou fazer uma observação bastante importante. Embora haja muita gente ganhando dinheiro com esse guru artificial chamado inteligência artificial, não é culpa da inteligência artificial. Se você souber como é que ela funciona, é uma ferramenta bem útil. Você usa, eu uso. Tá certo? E ela é uma bela ferramenta. Só que ela é uma ferramenta burra, como todo computador. Ela não se devia chamar inteligência artificial, porque ela não é inteligente, ela é burra. No sentido de que ela é incapaz de distinguir a verdade aparente da verdade real. Ok?
vai melhorar essa capacidade dela? Em alguma medida vai. Vai chegar num ponto? Não, o limite é conceitual. Há um limite conceitual aí. Qual é o limite conceitual? O limite conceitual é que ela não vai conseguir puxar-se, bootstrap, né? Levantar-se puxando os cordões das próprias botas. É que nem o Barão de Munchausen. Não dá para ele puxar ele próprio pelo cabelo para tirar ele da areia movediça. O Barão de Munchausen é uma história, para quem não conhece literatura, muito famosa, e em que o Barão de Munchausen cai. Ele era muito famoso nas guerras napoleônicas. Ele montava bala de canhão. É um personagem satírico sobre as guerras napoleônicas. E uma das coisas que acontece é que ele cai numa areia movediça, e como ele era muito forte, ele pega o próprio rabicho, aperta os pés em volta da barrigueira do cavalo e se levanta puxando o próprio cabelo. Tá legal? A dialética, portanto, é o nível do discurso em que a gente constrói a ideia do pensamento crítico. A gente usa a tese para criticar a antítese para criticar a tese. A gente tem uma perna para a abstração, uma síntese na abstração, mas essa abstração tem que apontar para o objeto que a gente está estudando. Então a gente tem uma tese para o abstrato e tem uma tese para o concreto. A gente tem uma direção para o abstrato puramente intelectual, por exemplo, a lógica, mas a gente tem uma direção apontando para o objeto real com o qual a gente está contactando. Então a gente tem uma direção teórica, uma direção empírica, percebe? Essa é a dialética. Uma dialética, ela é completa, essa dialética aristotélica. E esse discurso dialético, para que ele seja bem exercido, aí eu vou voltar lá no começo, que é o negócio da literatura. Ele tem que começar com a habilidade poética, você tem que saber dar nome às coisas. E você tem que saber explorar os nomes das coisas para pensar em coisas novas. E depois ele tem que ter o elemento retórico, ele tem que te comover. Você tem que se engajar naquele projeto de conhecimento. Você tem que querer saber aquilo. E aí você tem que trabalhar na dialética. E no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre como corrigir a dialética do lado abstrato. Do lado empírico, ela é corrigida com a poética e a retórica. E do lado abstrato, ela é corrigida com o discurso analítico, com a lógica, com a matemática. Ok?